atuais, em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 11, Epístolas Paulinas 3, capítulo 3, Filipenses. Mas no tópico 1, Introdução à Epístola aos Filipenses, foi tratado os seguintes assuntos. Qual o tema da carta aos Filipenses? Quais as circunstâncias em que Paulo escreveu esta carta? Hoje, no tópico 2, Progresso e gozo na fé pela submissão. Entenda, amados, o pensamento-chave de Filipenses 2 é servir. Paulo faz o crente ver a necessidade de cooperar com Deus no progresso de sua fé, pela obediência. Está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 12. O princípio de servir, versículos de 1 a 4. No versículo 3 diz o seguinte: considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, pela palavra superior, Paulo está se referindo aos interesses da outra pessoa, não o valor pessoal. Amados, isso é a atitude constante de um servo, que sempre vê primeiro as necessidades dos outros, antes de seus interesses, seus direitos, ambições, orgulhos, etc. Então, Jesus Cristo é um exemplo supremo de alguém que viveu totalmente guiado pelo princípio de um servo. Nós temos ali do versículo 5 ao 11 falando sobre isso. Nós temos que entender isso. Ele tinha todos os direitos pertinentes à sua posição de ser igual a Deus. Mas ele se humilhou e se tornou servo dos homens. Ele não perdeu sua divindade, mas colocou os interesses eternos e as necessidades da humanidade acima dos seus interesses e direitos. No reino de Deus, a recompensa vem através do serviço. Assim como Deus exaltou Cristo, também um dia ele exaltará todo crente que viver uma vida de acordo com o princípio do servo, do versículo 12 ao 18. Por isso, Paulo admoesta os crentes filipenses a obedecerem e cooperarem com Deus no crescer de sua fé. Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13, diz: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém? Mas observe, a salvação, nesses versículos, se refere a um outro aspecto da fé, a santificação. A justificação é imediata, enquanto que a santificação é um processo contínuo, no qual o crente colabora com Deus. Paulo continua a explicar que uma vida de obediência e de submissão resultará no testemunho para Cristo. No capítulo 2, amado, do versículo 19 ao 30, finda com os exemplos de dois crentes bem conhecidos dos filipenses, que tinham o princípio de um servo em suas vidas. Timóteo, que deu prioridade aos interesses espirituais dos filipenses, em detrimento de seus interesses. Está lá no versículo 21. E o segundo foi Epafrodito, que demonstrou um coração serviçal. Paulo deseja que Epafrodito, ao voltar para casa, seja estimado como um servo fiel de Cristo. Versículos 28 e 29. No capítulo 3, Paulo ordena duas vezes aos seus leitores que se regozijem. No restante do capítulo, ele avisa sobre dois desentendimentos doutrinários que podem acabar com o gozo do crente em Cristo. O primeiro erro doutrinário se chama legalismo, que é tentar agradar a Deus pela obediência para, deste modo, obter a salvação. No capítulo 3, versículo 2 e 3 diz: acautelai-vos dos cães, da falsa circuncisão, não confiamos na carne. Segundo erro se chama antinomianismo, que literalmente significa oposto a todas as regras. Observe, amados, os que seguiam essa doutrina sentiu que havia sido salvos pela fé, que agora eram livres para pecar, sem isso lhes trazer consequências. Observe o versículo 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia
e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Amém? Nos versículos 2 a 9, fala do legalismo. Paulo mostra o erro de confiar na carne, referindo à sua própria vida. Assim, enfatizando sua linhagem, Paulo afirma que ele era irrepreensível no que concernia à justiça legalista. Versículo 6. Está claro que Paulo, no início da sua vida, teve somente um motivo para servir a Deus: o egoísmo, né? Alguns dos crentes de Filipos, embora salvos através da fé em Cristo, estavam tentando manter sua salvação pelo aperfeiçoamento das suas obras. Amados, a falta de entendimento resultou numa obediência a Deus baseado no medo. Paulo adiantou-se a explicar mais ainda que a verdadeira perfeição era impossível, até para ele mesmo. Observe ali no versículo 12 sobre isso. Em Cristo, o crente é aceitável aos olhos de Deus. Ele não tem que lutar para ser perfeito, de acordo com o padrão dos homens, para ganhar o amor de Deus. E Paulo não estava encorajando os crentes a viverem de maneira libertina, mas os encorajava a serem maduros, a viverem uma vida de obediência, motivados por um profundo amor a Deus, não pelo medo de perder a salvação. Nos versículos de 10 a 18, registra já o antinomianismo. Então, havia membros da igreja de Filipos que criam que a salvação era pela fé, mas usava isso num sentido pervertido para pecar abertamente e com leviandade. E Paulo, mais uma vez, tenta corrigir o erro desse pensamento do mesmo modo que havia feito com o legalismo, apontando para a sua própria vida. Embora a perfeição não fosse a base da salvação de Paulo, ele compara a sua vida como a de um atleta. Filipenses, capítulo 3, verso 14. Nós já falamos sobre ele, não vou repetir. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nos versículos 19 a 21, trata do exemplo daqueles que se declaram crentes, mas vivem como inimigos da cruz. Mas os filipenses são avisados a não seguirem este exemplo, o qual findará em destruição. Versículo 19. Amém? Já no capítulo 4, Paulo continua a escrever sobre o gozo e o progresso na fé cristã. Paulo inicia este capítulo tratando de um problema pessoal específico entre duas senhoras da igreja. O fato de que as duas estivessem em discórdia não quer dizer que não eram crentes, pois os seus nomes estavam escritos no livro da vida. A primeira exortação lida com a restauração emocional. Alcançamos esta restauração através do regozijo no Senhor. Paulo sabia, por experiência própria, que um crente não pode se regozijar no Senhor se não estiver desejoso de renunciar seus direitos, reivindicações e sentimentos de amargura. Isso nos lembra de quando Paulo nos exorta à união, no capítulo 2, baseado no princípio de colocar os interesses dos outros acima dos nossos, como Cristo fez por nós. Amém? Em segundo lugar, para ser restaurada a perfeita união, deve haver uma restauração mental, uma vez que a palavra ansiedade é mencionada várias vezes. Assim, a igreja em Filipos foi tomada por uma onda de ansiedade, provocada pelas discórdias entre os membros ou por perseguição contra a igreja. A solução que Paulo apresenta para esse problema é orar a Deus, entregando-lhe as nossas ansiedades. Assim, a paz consoladora de Deus guardará nossas emoções e pensamentos. Amém? Paulo continua encorajando seus leitores a controlarem seus pensamentos. 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 5. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amados, aqui Paulo desenvolve o tema de uma mente disciplinada espiritualmente, descrevendo como os crentes devem pensar. Né? Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro,
tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Mais uma vez, amados, novamente, Paulo aconselha os filipenses a seguirem seu exemplo. Não porque ele era um homem especial, mas porque ele era um homem que praticava a mensagem que pregava. No versículo 9, Paulo diz: isso praticai, ou seja, fazer de alguma coisa um hábito. Ok? E para nós encerrarmos nossa aula de hoje, Paulo quer que pensamentos justos e uma vida reta se tornem naturais, como modo de vida habitual para estes crentes. Amém? Observe, Paulo havia aprendido a ser vitorioso sobre a ansiedade, para viver contente em todas as situações, como diz nos versículos 10 e 11. E também a levar seus pensamentos a Cristo, a fonte de sua fortaleza. Versículo 13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. E na próxima aula, capítulo 4, Colossenses, tópico 1, introdução à epístola de Colossenses. Vamos responder as seguintes questões: por que a epístola foi escrita e qual o seu tema? Qual o plano de Paulo ao atacar a falsa doutrina gnóstica na igreja de Colossos? Amados, observe, esses livros, essas epístolas são bem fininhas. Então, nós voltamos a recomendar que você faça a leitura desses capítulos para ficar mais fácil o seu entendimento na hora de você estar estudando essas lições. Ou após você terminar essas lições, você dá um reforço na leitura ali dessas epístolas, ok? Se você gostou, deixe aí o seu like. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários a sua questão, nós estaremos te respondendo, ok? Divulgue o canal. Esse material é importante para nosso crescimento espiritual. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.